A vós, ó geração de luso, digo que tão pequena parte sois do mundo. Não digo ainda no mundo, mas no amigo curral de quem governa o céu rotundo. Vós a quem não somente algum perigo estorva conquistar o povo imundo, mas nem cobiça ou pouca obediência da madre que nos céus está em essência. Vós, portugueses, poucos quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais, vós, que à custa de vossas várias mortes a lei da vida eterna dilatais. Assim do céu deitadas são as sortes, que vós, por muito poucos que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade. Vede-los, alemães, soberbo gado, que por tão largos campos se apacenta, do sucessor de Pedro, rebelado, novo pastor e nova seita inventa. Vede-lo em feias guerras ocupado, que ainda com o cego error se não contenta, não contra o soberbíssimo otomano, mas por sair do jugo soberano. Vede-lo duro inglês, que se nomeia rei da velha cristandade, santíssima cidade, que o torpe ismaelita senhoreia. Quem viu honra tão longe da verdade? Entre as boreais neves se recreia, nova maneira faz de cristandade. Para os de Cristo tem a espada nua, não por tomar a terra que era sua. Guarda-lhe, por entanto, um falso rei a cidade Hierosólima terrestre, enquanto ele não guarda a santa lei da cidade Hierosólima celeste. Pois de ti, galo indigno, que direi? Que o nome cristianíssimo quiseste, não para defendê-lo nem guardá-lo, mas para ser contra ele e derribá-lo. Achas que tem direito em senhorios de cristãos, sendo teu tão largo e tanto, e não contra o Sinífio e Nilo, rios, inimigos do antigo nome santo? Ali se hão de provar da espada aos fios, em quem quer reprovar da igreja o canto. De Carlos, de Luís, o nome e a terra herdaste, e as causas não da justa guerra. Pois que direi daqueles que em delícias que o vil ócio no mundo traz consigo, gastam as vidas, logram as divícias, esquecidos de seu valor antigo? Nascem da tirania inimicícias, que o povo forte tem de si inimigo. Contigo, Itália, falo, já submersa em vícios mil e de ti mesma adversa. Ó, míseros cristãos, pela ventura sois os dentes de Cadmo desprazidos, que uns aos outros se dão a morte dura, sendo todos de um ventre produzidos. Não vedes a divina sepultura possuída de cães, que sempre unidos vos vêm tomar a vossa antiga terra, fazendo-se famosos pela guerra? Vedes que tem por uso e por decreto, do qual são tão inteiros observantes, ajuntarem o exército inquieto contra os povos que são de Cristo amantes. Entre vós nunca deixa a fera leto de semear cisâneas repugnantes. Olhai se estáis seguros de perigos, que eles e vós sois vossos inimigos. Se cobiça de grandes senhorios vos faz ir conquistar terras alheias, não vedes que Pactolo e Ermo rios ambos volvem auríferas areias? Em Lídia, Assíria lavram de ouro os fios, África esconde em si luzentes veias. Mova-vos já sequer riqueza tanta, pois mover-vos não pode a casa santa. Aquelas invenções feras e novas de instrumentos mortais de artilharia já devem de fazer as duras provas nos muros de Bizâncio e de Turquia. Fazei que torne lá silvestres covas dos cáspitos montes e da Sítia fria, a turca geração que multiplica na polícia da vossa Europa rica.
gregos, traces, armênios, georgianos, brandando-vos estão que o povo bruto lhe obriga os caros filhos aos profanos preceptos do Alcorão, duro tributo, em castigar os feitos inumanos, vos gloriai de peito forte e astuto, e não queirais louvores arrogantes, de serdes contra os vossos mui possantes. Mas entanto que cegos e sedentos andais de vosso sangue, ó gente insana, não faltarão cristãos atrevimentos nesta pequena casa lusitana. De África tem marítimos assentos, e na Ásia mais que toda soberana, na quarta parte novos campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para essa nossa última live da Semana Camões ao Instituto Hugo de São Vítor. O tema de hoje é bem-nascida segurança, certo? Que é a primeira forma como Camões se dirige ao rei Dom Sebastião, certo? E agora nós lemos aqui o início do canto 8, certo? Onde Camões passa um pito, né? Dentre os vários pitos que Camões passa aqui dentro dos Lusíadas, ele passa um pito em todas as nações cristãs, certo? A começar ali pelos alemães, esse gado soberbo que inventa uma nova seita e quer fugir do jugo de Pedro. Desculpa, é o início do canto 7, eu disse o 8, né? Depois temos os ingleses ali que tentam... que estão com a espada pronta para atacar os cristãos e querem fazerem um novo tipo de cristianismo, né? Está falando das heresias aqui, que ele vive na pele, a eclosão de todas essas heresias na Alemanha e na Inglaterra. As questões políticas da França e da Itália, ele critica os costumes, certo? Aqui o pessoal aí vive nesse vil ócio no mundo e, né, se fartam dos prazeres da carne e esquecem-se de lutar por Jerusalém e por tudo isso, né? E pela Terra Santa e tudo isso que nessa época já está perdida e nunca mais será pelos cristãos reconquistado, ou pelo menos até hoje ainda não foi. Muito bem, nós estamos falando de Dom Sebastião, porque é a quem Camões dedica os Lusíadas, né? O rei Dom Sebastião, ele desaparece 2 anos da morte de... 2 anos antes da morte de Camões, né? E aí se diz que com Camões, né, Camões morre ao mesmo tempo que morre Portugal, porque quando Dom Sebastião desaparece na África, nunca mais, não sabe se ele provavelmente morreu, bom, com certeza hoje já está morto, mas provavelmente morreu, mas a questão é que ele nunca mais apareceu, nunca mais ninguém teve notícias de Dom Sebastião, e Portugal passa a pertencer à Espanha, certo? Por aí várias décadas. E cria-se toda uma nova perspectiva que é muito diferente dessa que está aqui nos Lusíadas, não é? O Portugal que vinha se encaminhando para ser uma nação das mais gloriosas, acaba por passar ali muitas décadas sob domínio estrangeiro. E isso faz com que realmente Portugal perca não consiga pôr em prática muitos de seus planos, não é? Por pertencer à Espanha. O que, na verdade, né, nós sabemos quando estudamos história, que na verdade foi um bom pulo do gato aí, que Portugal soube aproveitar, porque já que é tudo Espanha, não há problema se nós formos empurrando um pouquinho mais para lá do para o ocidente do Tratado de Tordesilhas, as fronteiras aqui do Brasil, certo? E o Brasil não teria esse tamanho todo se Portugal não tivesse ficado nesse período aí sob domínio espanhol e possibilitasse ali que fizesse, não, beleza, deixa o pessoal lá agir. Então, se o Brasil depois torna-se um império e hoje é um país de dimensões continentais, isso se deve muito a esse período.
Mas nós, falantes de português, temos aspectos que nos diferenciam uns dos outros aqui, certo? Dentro do próprio país, que nos diferenciam também, obviamente, de Portugal. Nós nos diferenciamos deles mais do que eles se diferenciam de nós, certo? Nós não temos quase nenhum contato mais com a cultura portuguesa contemporânea, nós não temos contato com as pessoas, nós não conversamos com portugueses quase nunca, não é? Mesmo com a internet, né? Contem aí quantos contatos vocês têm na internet que são de Portugal, poderiam ter vários, certo? Nós não consumimos a música, nós não consumimos a vida acadêmica entre Portugal e Brasil, tem muito menos relações do que entre o Brasil e outros países, certo? Pelo menos não vem muitos professores de Portugal para cá, talvez o contrário seja mais verdadeiro. E a questão é que a língua é o elemento mais forte, não é? É o elemento mais forte que pode fazer com que as pessoas se unam e que exista sim uma cultura. Não dá para dizer que existe uma cultura na Suíça, uma cultura que seja genuinamente suíça, porque justamente eles não têm uma mesma língua, certo? Existe a cultura da Suíça alemã, da Suíça italiana, da Suíça francesa, da Suíça retro-romana. São várias culturas ali, certo? E por mais que exista uma diferença entre a cultura aqui do Sul e do Nordeste, por exemplo, certo? Todas as expressões culturais que nós temos aqui, elas são brasileiras, sim, né? E a começar pela língua. Tem gente que tenta forçar a barra e dizer que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a cultura se aproxima muito mais da cultura da Argentina ou do Uruguai com a do resto do país, certo? Sendo que é uma forçação de barra. Eu acho que nós aqui abrasileiramos toda a influência que possa ter chegado aqui no Brasil, certo? Porque a língua é o aspecto principal, né? E por mais que se fale bastante espanhol na fronteira aqui, né, ela é brasileirada. O que nós vemos acontecer é que na fronteira, por exemplo, do Uruguai, onde há gente, não é? Porque ali também não vi muita gente, ou a fronteira com o Paraguai, o pessoal aprende a falar português, né? E não o contrário. E é, na verdade, um dos únicos lugares do mundo onde o espanhol não é a língua franca em regiões de fronteira, certo? O espanhol não é a língua franca. Se a gente vai na fronteira do México com os Estados Unidos, os americanos ali acabam aprendendo espanhol e o contrário não, certo? O espanhol ele tem uma força maior. Na fronteira da Espanha com Portugal a mesma coisa, da Espanha com a França a mesma coisa, certo? O espanhol ele tem uma força que está sempre expandindo as suas fronteiras, e quem vive do outro lado é que acaba por aprender espanhol. E aqui no Brasil acontece uma coisa ao contrário, que é ali principalmente no Paraguai, onde há uma população maior, certo? Então isso tudo para dizer que a língua é o elemento principal de uma cultura, é o veículo pelo qual uma cultura pode existir, certo? E é um convite também para que nós não nos fechemos aqui dentro da cultura brasileira. E eu acho que Portugal, mesmo sendo tão pequeno, com uma população menor que a nossa, tem muito a nos oferecer e nós temos que nos abrir, certo? É um absurdo que na televisão nós tenhamos que ver um português falando com legenda, certo? É uma afronta à nossa inteligência que se põe a legenda quando um português fala. E há um outro elemento, talvez, que seja bastante comum a todos os países de língua portuguesa, que é o sebastianismo, certo? O sebastianismo é algo fortíssimo em todos nós, por mais que nós não notemos, por mais que nós nem façamos ideia do que significa sebastianismo, certo? Sebastianismo, então, tem a ver com Dom Sebastião, que desaparece, e nós até hoje estamos na iminência da volta de Dom Sebastião, certo? Ele irá nos livrar do domínio espanhol, ou seja, de qualquer domínio que for, certo? Então nós, a cada novo governo, a cada nova situação política que nós vivemos, nós acabamos por
estar insatisfeitos com a atual situação. A gente é assim, a gente sempre está insatisfeito, certo? O português é assim. Nós falamos português e outra coisa que nós temos também de Portugal é isto, certo? E não é algo que nós herdamos, é algo que nós somos, certo? Nós não podemos dar a culpa para eles, é uma das coisas mais absurdas que existe, é dizer, é bem coisa de cultura portuguesa mesmo, né? Se nós tivéssemos sido colonizados, se nós não tivéssemos expulsado os holandeses, seria outra coisa. Aí, cara, esquece, né? Não, pelo amor de Deus, Holanda não, certo? É até maluco, cara, nunca foi para Holanda, nunca conversou com um holandês, certo? Eu não tenho nada contra, mas eu estou muito tranquilo assim falando português sem falar holandês, certo? E nós somos sebastianistas, isso pode ser uma coisa ruim? Pode, né? Como qualquer outra coisa, certo? Mas é algo que, quando nós temos consciência disso, certo? Nos ajuda muito a interpretarmos o nosso próprio entorno, certo? E entendermos a nós mesmos e a nossa circunstância, como dizia o Ortega y Gasset, certo? Então, assim, nós somos sebastianistas, nós estamos na iminência da vinda de Dom Sebastião. E nós pomos a figura de Dom Sebastião em diversos personagens ao longo da nossa história, certo? Nós, quando elegemos alguém, elegemos porque talvez seja Dom Sebastião, certo? Talvez é agora, é chegado, é o Kairos de Dom Sebastião que virá e nos libertará. Isso acontece, certo? Desde que Portugal volta a ser independente com Dom João, e nós ainda estamos, né, que o próximo governo, o próximo líder será um Dom Sebastião. E na nossa literatura está cheia disso, certo? Um dos aspectos que liga o fato da nossa língua ser um aspecto importante, como é de qualquer nação, mas que liga isso com o sebastianismo, é que o maior escritor da língua portuguesa, certo? Que não escreveu romance, não escreveu ficção, mas sim discursos, cartas, mas principalmente sermões, que é o Padre Antônio Vieira, era um sebastianista mesmo, certo? O tempo todo ele está na esperança de que, enfim, chegue Dom Sebastião, certo? Esse aqui é um momento onde nós estamos vivendo ainda naquele período sob domínio espanhol, né? Nós acostumamos a viver sob o domínio estrangeiro e estamos aqui esperando e fazendo o possível para continuar a vida, certo? Porque uma hora Dom Sebastião vai chegar. E por incrível que pareça, as outras nações eles não estão esperando, certo? O Dom Sebastião. Eles podem estar desiludidos com a política, podem estar satisfeitos, podem ter vários tipos de relações com a sua situação social e política. Mas eles não estão esperando Dom Sebastião. Quem espera Dom Sebastião somos nós, certo? Não tenho conhecimento para saber se isso acaba acontecendo na África também, na África lusa, certo? Em Angola e Moçambique, em Cabo Verde. Mas é algo que nós vemos muito, sim, em Portugal e no Brasil. O sebastianismo é extremamente forte, né? Nós tivemos outras figuras sebastianistas, como é o próprio caso de Antônio Conselheiro, certo? Que é um sebastianista. Nós tivemos no Brasil um império, certo? Quando nós lemos a literatura da época, mas principalmente a maior expressão que as nossas letras podem dar, que são os discursos, certo? A eloquência é maior. Aqui talvez seja equiparada com a poesia lírica, mas a nossa eloquência é maior do que a nossa prosa literária ficcional, certo? Que os nossos romances e contos. Se nós vemos assim Francisco do Monte Alverne, certo? Orador da Capela Real, nós vemos ali que ele encara a política de uma forma sebastianista. Não tanto quanto o Padre Antônio Vieira, certo? Mas como ele aprendeu a escrever e a falar com o Padre Antônio Vieira, e no fundo todos nós, quanto maior for a nossa cultura, mais nós nos aproximaremos disso, certo? De Padre Antônio Vieira, nós acabamos por assimilar também esse sebastianismo. Então nós temos aqui, no nosso maior épico, certo? Um louvor a Dom Sebastião. E o livro foi escrito antes do Dom Sebastião desaparecer, certo? Em princípio, assim, né, o tenro novo ramo florescente, ele era muito jovem, né? E Camões não achava que ele iria desaparecer, certo? Mas aqui tece grandes louvores e tudo isso a
a Dom Sebastião, e acontece que ele desaparece. E aí nós estamos com uma força de cultura, que é os Lusíadas, na mão, e o tenro e novo ramo florescente simplesmente desapareceu. E agora, onde está o Império, certo? O que nós faremos? Nós vamos esperar, certo? Vamos manter aqui os Lusíadas embaixo do braço e vamos esperar pela volta de Dom Sebastião. Então, eu acho que é um tema que precisa ser sempre aprofundado, não é? E é importante que nós tenhamos essa consciência de que sim, somos sebastianistas, não é? Nós ficamos insatisfeitos muito rapidamente com a nossa situação social e política e passamos a botar todas as nossas fichas no Dom Sebastião, certo? Nós deixamos de lutar, nós vamos lá, elegemos alguém e não sei o quê, e aí pronto. Agora, né, a primeira pisada na bola, eu sabia que não ia dar certo, né? Não é esse o Dom Sebastião, vou esperar outro, né? Como os apóstolos lá de João Batista, né? Pergunta, tu és o Cristo ou nós devemos esperar outro, né? E nós temos essa coisa aí, meio dos apóstolos de João Batista, né? Em vez de ir lá e observar, assim, não, eu quero saber já direto, assim, se esse é o Cristo ou eu devo esperar outro, né? Nós queremos saber, este é Dom Sebastião ou nós devemos esperar outro, certo? E primeiro passo, eu acho, é termos a consciência disso. Nós não temos como deixar de ser assim, mas é o tal negócio, certo? É como um defeito físico com o qual nós nascemos, nós temos que viver apesar disso, certo? E ter consciência disso. Se eu nasci coxo, eu sei que eu não posso correr uma maratona, certo? Mas eu tenho que viver apesar de não poder correr a maratona. E nós temos que continuar aí lutando pela nossa cultura, pela nossa circunstância, certo? Porque eu sou eu e minha circunstância, se eu não a salvo a mim, certo? Apesar de sermos sebastianistas. Muito obrigado a todos, até a semana que vem. Deixa eu já dizer os temas da semana que vem. Semana que vem nós vamos falar, vai ser a Semana Oratória, certo? Nós vamos falar sobre alguns dos grandes oradores aí, no caso Cícero, Quintiliano, Demóstenes, Isócrates e, é claro, Padre Antônio Vieira. Já que essa semana nós falamos só de Camões, na sexta-feira que vem falaremos sobre o Padre Antônio Vieira, mas segunda, terça, quarta, todos os dias nós teremos aí outras lives, será a nossa Semana Oratória. Muito obrigado, até lá.